Augusto, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é médico psiquiatra da Prefeitura de São Paulo, trabalha no CRT-AIDS, no Governo do Estado de São Paulo, é pesquisador da Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia, atuando principalmente nos seguintes temas: revisão sistemática, meta-análise, medicina baseada, ansiedade e depressão em mulheres. Por favor, seja bem-vindo. Bom, eu vou falar um pouco com vocês sobre o papel do psiquiatra e a questão do diagnóstico psiquiátrico, como ele é hoje, né, nos processos... Para cá um pouquinho, obrigado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que nós, seres humanos, né, de modo geral, lidamos muito mal com aquilo que é diferente, que é diverso. Isso, infelizmente, é uma característica humana. E temos que lutar bastante contra isso. Lutar muito para nos civilizarmos e podermos aceitar a diversidade e nos tornarmos dignos através disso, né? O que é uma tarefa difícil para todos. O que é diverso e minoritário frequentemente é traduzido como ameaça, e sendo assim tende a ser hostilizado para ser dominado e suprimido, né, das sociedades. Isso é algo bastante comum em qualquer país, qualquer cultura. Nós podemos constatar que aquilo que diverge tende a ser excluído e, quando não é possível, muito hostilizado. Os gêneros incongruentes caem nessa categoria, infelizmente. Quer dizer, são condições que tendem a ser mal vistas pelas sociedades de modo geral. Algumas definições, embora a Fernanda até já tenha definido também, eu vou rapidamente colocar que nós temos que distinguir termos para falar desse tema. Então, sexo, por exemplo, implica em características genéticas, hormonais e anatômicas, né? É algo objetivo nesse sentido. O gênero são as características comportamentais, psicológicas, culturais, sempre associadas às condições que nós denominamos de masculina, feminina, ambas ou de nenhuma delas. Quando pensamos em ambas, nós temos muitas possibilidades de gêneros não binários. O papel ou expressão de gênero são as atitudes e o comportamento que normalmente as pessoas têm, que estão associados a um gênero determinado dentro de uma sociedade, né, num determinado contexto de tempo e espaço. O binarismo de gênero é a identidade, o papel de gênero definida quando está estabilizada num dos polos. Nós dizemos então que temos um gênero binário. Isso talvez ocorra com a maioria das pessoas, o que não quer dizer que as pessoas tenham somente elementos masculinos ou somente elementos femininos em suas identidades e comportamentos, mas há uma predominância, uma estabilidade em um dos polos. Uma parcela menor da sociedade, ela não se localiza em nenhum desses polos, e aí nós temos muitas possibilidades, tanto no sentido de um fluir de um polo para o outro, quanto de combinar, miscigenar os dois polos, ou simplesmente as pessoas não se identificarem com nenhuma das características masculinas ou femininas. A identidade de gênero diz respeito à percepção ou identificação quanto a ser homem, mulher, ou ocupar uma posição intermediária, né, entre esses dois gêneros, ou ainda estar fora deles. Isso confere a identidade de gênero. A gente pode falar na identidade autopercebida, né, o que a pessoa sente que ela é e se afirma, e a identidade também pela qual ela é designada. Orientação sexual é algo distinto disso. Esse é um esforço que vem sendo feito por parte das pessoas que trabalham com populações que são variantes de gênero, para mostrar que a orientação sexual é independente da identidade de gênero. A orientação sexual diz respeito ao sexo ou gênero, né, dos indivíduos quanto à atração, interação sexual amorosa. E ela vai num contínuo da heterossexualidade exclusiva à homossexualidade exclusiva. Isso inclui a bissexualidade
em também muitíssimas formas de manifestação, e a assexualidade, que às vezes parece estranho, as pessoas dizem, isso não existe, mas existe, né? Existem pessoas que são assexuais, o que também independe da identidade de gênero. As definições e os diagnósticos que vêm sendo usados nessa área, eles vêm se modificando muito no decorrer do tempo. Então, desde que se começou a falar nisso, e isso sempre foi muito difícil, as pessoas começaram a pensar sobre a adequação de certas designações e a necessidade de se fazer mudanças para melhor compreender e melhor atender as pessoas que possuíam demandas nessa área. Então, o termo transexualismo, ele hoje está na CID-10, esteve presente em algumas das edições da classificação americana, que a gente conhece por DSM, esteve presente na DSM-3, na DSM-3R, mas ele desapareceu na DSM-4 e 4R, e foi englobado por um diagnóstico que já não se usa mais, que é o diagnóstico de transtornos de identidade de gênero. Em 2013 foi lançada a DSM-5. A DSM-5 atendeu a demandas dos movimentos sociais e reviu tudo que era pensado a esse respeito e excluiu o termo transtorno de identidade de gênero como um diagnóstico e passou a olhar para o sofrimento psíquico e prejuízo no funcionamento psicossocial que pudesse ser gerado por incongruências de gênero. Então, hoje na DSM-5, que é a nossa classificação mais nova agora, nós não temos mais o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero e sim de disforia de gênero, somente aplicável quando as pessoas sofrem por terem gêneros incongruentes. O termo transexualismo ele aparece na DSM-5, mas não como uma categoria diagnóstica, e sim como um termo que designa o trânsito entre uma identidade de gênero e outra, tendo já sido feitas mudanças biológicas ou não, mas ele não é em si uma categoria diagnóstica. O termo transgênero também aparece na DSM-5 e diz respeito a um espectro de indivíduos que de modo persistente ou transitório, isso é importante, não é necessário aqui que isso perdure, mas que identificam-se como pertencentes a um gênero distinto daquele para o qual foram designadas em geral no período do nascimento. Os gêneros não binários também são passíveis de inclusão no DSM-5, também estão contemplados lá. O termo transexualismo ele foi cunhado por Hirschfeld em 1923, quando ele procurava fazer com que essa população que não se identificava com o gênero designado ao nascimento, com que ela se tornasse visível e obtivesse acesso a alguns processos transformadores que já eram demandados na época. A palavra transgênero surgiu nos anos 70, mais ou menos nesse mesmo sentido em que ela aparece na DSM-5, e foi cunhada pela Virginia Prince no intuito de ampliar o escopo, de condições de variantes de gênero que não olhasse somente para as pessoas que então eram designadas como transexuais. Então, para que outras variantes de gênero pudessem estar visíveis, e pudessem ser também estudadas. O diagnóstico de transexualismo ele foi inserido na DSM-3 em 1980. E o intuito desses profissionais de saúde que trabalhavam com as populações gênero variantes na época era fazer com que elas tivessem acesso aos processos transformadores e que esses processos fossem de alguma maneira dispensados pelo governo ou pelos planos de saúde. Então eles inseriram, foram o John Money, o Harry Benjamin, o Stoller mesmo, o Robert Stoller, que a Fernanda já citou, e o Richard Green, talvez sejam as 4 pessoas que mais trabalharam por isso, e o intuito deles nessa inclusão era fazer com que essas pessoas obtivessem assistência nas suas demandas de transformação.
Em 87, o transexualismo ainda permaneceu, foi acrescentado aí o transtorno de identidade de gênero não transexual para contemplar outras possibilidades. No DSM-4 e 4-TR, ele passou a ser englobado pelo transtorno de identidade de gênero, que então era uma categoria diagnóstica. Como eu disse para vocês, a DSM-5 em vigor atualmente acabou com esse diagnóstico, nós temos só o diagnóstico de disforia de gênero. Importante então aqui que a incongruência de gênero por si só, a variante de gênero por si só, não é mais um diagnóstico psiquiátrico. Avaliação psiquiátrica hoje, então, como é que um psiquiatra avalia? Hoje nós temos as duas classificações, a CID-10 ainda está em vigor, já era para ter saído agora em 2017 a CID-11, mas ainda não saiu, provavelmente sairá em 2018, com grandes modificações em várias áreas, inclusive nessa questão. A DSM-5, como eu falei para vocês, desde 2013 está em vigor. Então, o diagnóstico, a gente usa esses dois diagnósticos. A CID-10 é uma classificação universal, ela é usada na maior parte dos países. Então, nós normalmente acompanhamos isso e ainda usamos os termos diagnósticos da CID. Mas hoje o olhar dos profissionais de saúde cada vez mais é orientado pela DSM-5, que é uma classificação bastante mais moderna, menos enviesada, digamos, do que a CID-10. O diagnóstico de disforia de gênero, eu mencionei rapidamente, mas é preciso acentuar, o que ele prioriza é o sofrimento psíquico e o prejuízo funcional que podem acompanhar a incongruência de gênero, ou seja, o gênero que a pessoa sente que é o dela e aquele que foi designado, em geral, na época do nascimento. Aplica-se a crianças, adolescentes e adultos. Os critérios para as crianças são distintos dos adolescentes e adultos. As mudanças importantes que nós temos que observar na mudança agora da DSM-4 para 5 é que a incongruência, então, de gênero deixa de ser automaticamente patológica. Quando deixa de ser um diagnóstico psiquiátrico, aqui foi feita uma despatologização. Se reconheceu, a Associação Americana de Psiquiatria reconhece que o fato de haver incongruência não é por si patológico. O que é patológico é o sofrimento e a disfunção, né, que pode acompanhar essa incongruência. Nem sempre estarão presentes. O tempo de existência da disforia também diminuiu. A CID, em geral, implica em 2 anos e por isso nós temos na portaria os 2 anos de acompanhamento para que uma pessoa obtenha, por exemplo, uma cirurgia, uma mamoplastia masculinizadora ou a cirurgia de transgenitalização. Ela precisa ser acompanhada por equipe multidisciplinar por pelo menos 2 anos, de acordo com a portaria no Brasil. Isso segue esse tipo de critério. A DSM propõe 6 meses. Que a pessoa afirme a sua identidade de gênero por 6 meses, e isso já viabilizaria dar andamento a todos esses processos no sentido de fazer as transformações desejadas pela pessoa. Qual a importância do diagnóstico hoje, né, no ponto em que nós estamos? Primeiro, identificar uma condição que pode implicar em sofrimento, incapacitação, e cuidar. Porque as pessoas que têm incongruência de gênero, têm gêneros variantes, algumas não sofrem com isso, mas parece ser uma minoria. E existem sofrimentos vários que a gente tem que considerar, e esses sofrimentos eles devem ser reconhecidos pela pessoa e pelos outros, os profissionais de saúde, que tentam ajudar essa pessoa. Então, é importante estabelecer a natureza mais provável do comportamento variante, para ver se há ou não patologia.
E, eventualmente, a gente identifica outros transtornos psiquiátricos que podem ou não decorrer dos sofrimentos que uma pessoa possa ter tido em função da incongruência, das dificuldades que ela tem atravessado dentro da família, na sociedade, ou, antes de tudo, com ela mesma, quando se sentiu muito decepcionada, frustrada, assustada com o corpo que ela tinha, por exemplo, e o que ela esperava ter. Então, esse é um dos papéis também do psiquiatra, a importância de diagnosticar, fazer essas distinções. Ao fazer essas distinções, o psiquiatra deve possibilitar e facilitar as intervenções que amenizem, né, ou eliminem definitivamente aquilo que é patológico no que a pessoa que tem essa identidade de gênero variante sofre ou passa. E também é importante determinar especificidades, porque as pessoas que são variantes quanto ao gênero, frequentemente são tomadas como sendo todas iguais, e elas não são. E cabe ao psiquiatra verificar essas diferenças e ver quais são as demandas específicas de cada grupo dentro das populações variantes. Muito importante determinar prevalências. Hoje nós não sabemos exatamente qual a prevalência de transexualidade feminina, né? De mulheres trans, pessoas que nasceram com o sexo masculino, foram designadas como homens e são mulheres. Nós não sabemos, cada país apresenta dados diferentes, porque as definições são diferentes, porque o diagnóstico é feito, ou era, né, cada vez, esses últimos 5 anos foram muito importantes nesse sentido, mudou muito o modo como esse tema é abordado, mas o diagnóstico era feito de um modo muito irregular, muito pouco baseado em critérios objetivos e muito baseado em preconceitos e vieses. Então é preciso que existam critérios para que os diagnósticos, isso não só no que é patológico, né, possam ser definidos e as prevalências estabelecidas, para que as políticas públicas possam ser melhor desenvolvidas. Essas populações, elas ainda padecem de uma grande confusão, né, no sentido diagnóstico, por parte dos profissionais de saúde, das ciências sociais e da sociedade de modo geral. As pessoas não sabem muito bem o que é ser trans, não sabem muito bem por que uma pessoa demanda uma cirurgia para transformar o seu sexo no sexo que seria o sexo oposto, e elas afirmam que isso é fundamental para que elas se sintam bem. A sociedade ainda não sabe, não conhece bem isso. E a falta de conhecimento leva à incompreensão e muitas vezes ao preconceito, à hostilidade e à dificuldade para que essas pessoas obtenham aquilo que elas pretendem. A falta de diagnóstico, ela também implica em cuidados, às vezes, que não são adequados às demandas das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm essas demandas reconhecidas. Para elas mesmas já é difícil. Muitas vezes a pessoa precisa passar por um tempo grande conversando com seu psicólogo, com seu psiquiatra, com assistente social, com seu endocrinologista, para que ela vá compreendendo o que é realmente importante para ela. Isso parece já dado logo de início, mas o que a gente vê na prática é que não é. Muitas pessoas que às vezes chegam e dizem: olha, eu estou aqui porque eu quero fazer a cirurgia de transgenitalização, não há outro caminho para mim. No decorrer do processo, conforme a pessoa vai conseguindo algumas coisas que são muito importantes, mas ela não se dava conta do quão importantes eram, conforme então ela vai conseguindo, por exemplo, a mudança do nome, a hormonização, muitas vezes ela vai vendo que ela talvez não precise da cirurgia. Não que eu não estou dizendo que a cirurgia, né, não seja algo bom, para algumas pessoas é imprescindível, mas não é para todas. E é preciso que as pessoas pensem, avaliem as suas demandas junto com os profissionais de saúde. Então, o papel do psiquiatra é participar desse processo também. Importante que, ao se compreender, ou tentar, né, e a gente acaba compreendendo mais
quando fazemos a tentativa, nós diminuímos muitas condições ruins às quais as pessoas ficam sujeitas, inclusive as tentativas de suicídio, que são relativamente comuns, muito mais altas na população variante de gênero do que na população geral. Muitas vezes porque as pessoas já começam, elas mesmas não compreendem o que se passa com elas, elas levam um tempo grande para poderem entender. Elas se veem como pessoas portadoras de algo muito ruim, né? Até que elas possam compreender o que acontece com elas. Existe uma polêmica, então, muito grande em relação à questão do diagnóstico de transtorno psiquiátrico nessa área. E uma demanda da sociedade civil organizada, de algumas partes da sociedade, para que não exista mais um diagnóstico, ou pelo menos para que ele não seja um diagnóstico psiquiátrico, devido à estigmatização que realmente ocorre. Eu até pessoalmente acho que o estigma não brota daí. Isso talvez até aumente o estigma. Mas os seres humanos são estigmatizantes, né? Aquilo que a gente estava falando inicialmente. É uma tendência do ser humano, é julgar o diferente como algo que não deve existir. Então, essa questão se coloca cada vez mais, né? Então, transexuais, embora não todos os transgêneros, nem todas as variantes de gênero, frequentemente demandam intervenções médicas importantes, como o tratamento hormonal e as cirurgias. E quando há essa demanda existe, em geral, por sofrimento da pessoa. A pessoa sofre por ter o corpo que ela tem, ela não quer, ela quer transformar esse corpo. E o papel aí do psiquiatra, e isso se estende ao psicólogo também, e aos outros profissionais envolvidos, né, é avaliar esse tipo de demanda, inclusive para que uma pessoa não seja encaminhada para um tratamento e comece a fazer um tratamento, eventualmente até uma cirurgia para a qual não há retorno, sem que haja realmente uma adequação entre a demanda e a intervenção obtida. Então, nesse caso, nós promoveríamos a iatrogenia. Isso eventualmente ocorre, né? Nós temos, até no nosso serviço, pelo menos uma pessoa, de quem eu me lembro, que se arrependeu da cirurgia e disse que é porque ela não foi avaliada, né? Ela foi para um outro país, fez a cirurgia num outro país sem nenhuma avaliação e hoje ela não quer mais. Isso está descrito em vários países do mundo. Então, a avaliação teria o sentido também dessa compreensão da demanda da pessoa, uma compreensão conjunta, que não é só a compreensão do profissional de saúde, mas da própria pessoa. É um processo no qual as pessoas caminham juntas, né? É relativamente raro a existência de pessoas aí transexuais, falando de uma fatia específica dos variantes de gênero, pessoas que têm a incongruência, né, entre os gêneros designados e o que elas sentem ser os seus. Então é muito difícil que um transexual aceite simplesmente passar a se comportar, a se vestir do jeito que se acha bem e que não queira nenhuma intervenção médica. Isso é bastante raro. As pessoas, no mínimo, querem a hormonização, mas mais frequentemente querem cirurgias também, seja para implantação de próteses ou mesmo uma mamoplastia masculinizadora ou uma transgenitalização. Frequentemente, as pessoas que são transexuais, elas referem sofrimento psíquico muito importante e uma incapacitação, né, no trânsito social que tem relação com a discrepância entre o que elas sentem que são e o gênero com o qual elas foram designadas primeiramente. O sofrimento das pessoas transexuais, pelo menos as pessoas transexuais, ele parece não existir somente por conta das questões sociais, da rejeição social, da discriminação, da estigmatização. Começa com a própria pessoa. Normalmente, as pessoas, o que elas relatam primeiro é o horror que elas sentem quando elas percebem que elas não são como elas achavam que eram. Então, um homem trans, ele brincava com os meninos e ele se sentia um outro menino. E ele achava que o pipi dele iria crescer uma hora, né? Que não tinha vindo até então, não tinha crescido, mas que era assim mesmo. E alguém, de repente, diz, não, o teu pipi não vai crescer porque você não tem pipi, né? Então, isso já é um choque. Mas muito pior é a adolescência, a puberdade, quando surgem as mamas.
Normalmente os homens trans vivenciam o surgimento das mamas como uma invasão, uma agressão que o corpo faz com eles mesmos. E tanto que até esse termo, os invasores, é um termo muito usado entre homens trans, né, para se referir às mamas. A menstruação, a menarca, é um horror. Né? É um horror por muitas razões. As pessoas falam, não é nojo de sangue. Não é nojo de sangue, né? É porque isso é um ícone da feminilidade. Então, e o homem trans, ele não é uma mulher. Ele não se sente assim, não é. Então, ele não quer que isso ocorra com ele. Então, o primeiro grande sofrimento, acho que está na infância, e a seguir a isso, talvez, um dos maiores sofrimentos que uma pessoa trans tem na vida é a puberdade. Depois disso começam outros que também são muito importantes, e aí entra, lógico, a vida na família e em sociedade. Aliás, na família começa na infância, né? Na sociedade, aqui na escola, às vezes na infância, às vezes mais tarde, e depois quando as pessoas procuram trabalho. A intensidade do sofrimento psíquico, ela é suficiente para fazer com que muitas pessoas transexuais desejem a morte para alívio do desconforto que elas sentem. Tal a intensidade do desconforto. E algumas pessoas tentam realmente o suicídio. Diagnosticar, será que é sempre patologizar? Né? Essa é uma questão bem importante, aliás, é o tema da minha palestra hoje. Né? De modo geral, em medicina, diagnosticar implica em identificar doenças ou transtornos ou prejuízos das boas condições de saúde. Etimologicamente, diagnosticar tem relação com discernir, fazer diferenças, né? Um ato de distinguir as condições. E o ato de diagnosticar, ele deve, primeiramente, fazer diferença entre as condições que são patológicas daquelas que não são patológicas. Porque, eventualmente, até uma condição que não é patológica, talvez demande algum tipo de atenção que não seja exatamente um tratamento. Então, o ato de diagnosticar, ele não deve servir para criar patologias, isso é bastante importante, e sim para identificá-las caso elas existam. Na prática, a insuficiência de conhecimento objetivo pode levar a grandes enganos. Então, aquilo que é patológico às vezes não é reconhecido como tal, e o que não é patológico é patologizado, né? Se cria uma doença ou um transtorno onde ele não existe. Os diagnósticos médicos, eles devem ser sempre objetivos, baseados em critérios claros, científicos, e que são sujeitos a modificações conforme o conhecimento avança. A medicina talvez seja uma das áreas do conhecimento onde há mais modificações no decorrer do tempo, conforme nós vamos estudando e aprendendo. Atualmente, o diagnóstico da condição variante de gênero, que inclui intervenções médicas, né? Ele inclui o psiquiatra. O psiquiatra faz parte do grupo de profissionais de saúde que avaliam as pessoas que demandam intervenções, né? Cabe ao psiquiatra também acompanhar e diagnosticar possíveis transtornos psiquiátricos coexistentes. É muito frequente as pessoas terem sintomas depressivos que muitas vezes necessitam de tratamento medicamentoso, né, em função, seja do desgaste que a pessoa tem, né, para lidar com a sua condição de gênero, ou às vezes não tem nada a ver com isso, a pessoa tem mesmo uma vulnerabilidade biológica também para a depressão ou para a ansiedade, e as dificuldades que ela vivencia, né, na afirmação de gênero servem simplesmente como desencadeadores. O diagnóstico diferencial com transtornos que não sejam uma disforia de gênero, ou que hoje é denominado de transexualismo, é muito importante. Existem transtornos psiquiátricos em que as pessoas se afirmam como sendo de outro gênero e querem mudanças, só que aquilo não dura. Aquilo é um sintoma de algum outro problema que a pessoa tenha, e o psiquiatra tem que discernir uma coisa da outra, para não promover iatrogenia, como eu falei inicialmente. Também cabe ao psiquiatra participar de discussões promovidas pelo usuário dos serviços, pelos profissionais de outras áreas, até como hoje aqui, né, eu acho que é importante também que a gente discuta, participe dessas conversas.
O psiquiatra tem que lutar contra a psicofobia. Essa é uma questão bastante importante, que eu até não sei se já é lei, mas existe um projeto, talvez já seja, porque a gente pensa na transfobia, mas a sociedade não tem preconceito só contra pessoas transgênero ou homossexuais. As pessoas são preconceituosas e ponto, né? Elas vão agir em alguma das áreas da vida humana e mostrar hostilidade por essas diferenças que as pessoas possam apresentar. Os transtornos psiquiátricos muitas vezes causam problemas enormes para a pessoa, além do sofrimento que ela tem pelo transtorno em si, justamente pela psicofobia. A população tende a ser muito pouco cuidadosa, um pouco por ignorância mesmo, desconhecimento. Muito frequentemente a gente ouve uma pessoa falar, é um transtornado, esse é um transtornado. Para uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, isso é uma agressão terrível. Só que quem não tem problema psiquiátrico, tem outro problema, vai achar, claro, que o grande problema é o seu, não o dele, né? Então não se preocupa em usar um termo como esse. Frequentemente nós ouvimos coisas assim. Transtornos psiquiátricos são muito diferentes entre si. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma ansiedade que produza um sofrimento psíquico significativo e prejuízo no funcionamento psicossocial dela, é passível de um diagnóstico psiquiátrico e passível também da estigmatização. Isso, às vezes, a estigmatização, ela pesa tanto para a pessoa quanto o sofrimento que ela tem pela própria o próprio problema psiquiátrico, o próprio transtorno psiquiátrico. Então, nós devemos todos lutar contra a psicofobia, do mesmo modo que lutar contra a transfobia, contra a homofobia, né, e não particularizar. Nós temos que lutar contra preconceito, contra a estigmatização, contra a violência que os seres humanos fazem uns com os outros. A informação pode contribuir muito para isso. Então, muitas vezes as pessoas estigmatizam, são violentas até porque são ignorantes. Essa é uma dura realidade, as pessoas fazem pouco esforço para crescerem. E o crescimento implica em reconhecer o outro, em adquirir conhecimento, informação. E nós devemos, acho que é papel de todos, é uma questão de cidadania, né? Que possamos compartilhar informações e discutir, enfim, tudo aquilo que gera polêmica. Dentro da diversidade existe muito mais diversidade, né, do que a gente às vezes imagina. E nas variantes de gênero há muita diversidade que nós ainda não conhecemos bem. Essa diversidade que existe entre as pessoas que são variantes de gênero não foi identificada suficientemente, não foi estudada, não foi descrita, e por isso muitas vezes não se sabe exatamente que tipo de cuidados são os mais adequados para quem. Então é preciso que isso aconteça. Um exemplo são as travestis. São pessoas que têm características diferentes e às vezes acentuadamente diferentes das mulheres transexuais. E ambas são bastante diferentes de uma pessoa, por exemplo, que tem um gênero fluido. Então essas pessoas têm que ser respeitadas dentro das suas características, dentro do que elas são, e atendidas nas suas demandas que são específicas. Então, a variante de gênero por si só, ela não implica em patologia, isso é importante hoje para a psiquiatria, embora, infelizmente, né, muitos dos meus colegas psiquiátricos, movidos ou por preconceito, religião ou ignorância mesmo, ainda não saibam e não vejam a coisa desse modo, e isso vale para outros profissionais de saúde, para a sociedade de modo geral. A exclusão da disforia de gênero das classificações psiquiátricas, será que ela seria adequada, uma vez que os fenômenos que as pessoas expressam enquanto tendo a disforia, eles se manifestam na área comportamental? Então os profissionais de saúde mental, psiquiatras e psicólogos, talvez fossem os mais adequados para ajudar essas pessoas quando elas têm dificuldades nessa área. A transferência para outra especialidade médica, como talvez venha a ocorrer na CID, a Fernanda até mencionou, a CID 11, que sairá o ano que vem, ela muda muita coisa, mas fica a questão, será que isso vai diminuir o preconceito, acabar com a estigmatização? Pessoalmente, eu creio que não.
Porque eu acho que um diagnóstico psiquiátrico ou médico, ele é sim fortalecedor do estigma, mas não é o único elemento, e eu tenho dúvida se é o principal. Eu creio que não. Então, assim, se a gente tira, se acabamos com o diagnóstico psiquiátrico, será que as pessoas terão acesso a tudo aquilo que elas precisam, né, e que depende de, muitas vezes, profissionais de saúde? Nesse sentido, talvez valesse mais a pena nós voltarmos a nossa luta, né, contra o preconceito em si, que não atinge somente uma determinada categoria da população, em que pese que cada categoria tem que manifestar o que se passa com ela, né, e contribuir para o conjunto. Mas lutar contra o preconceito talvez seja a melhor estratégia. Então, lutar contra a transfobia, homofobia, psicofobia, contra essas violências que as pessoas fazem, talvez seja o caminho. Para terminar, assim, algumas coisas resumindo isso que eu falei para vocês. Quer dizer, as características mais presentes em qualquer diagnóstico psiquiátrico, qualquer tipo de transtorno, são o sofrimento psíquico e o prejuízo no funcionamento psicossocial. Então é muito diferente da gente pensar que a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico é louca, né? Porque já não deveríamos, inclusive, ter esse preconceito contra aquela pessoa que nós chamamos de louca. Nós deveríamos tentar entender o que é a loucura. Mas a maioria dos transtornos psiquiátricos, a grande maioria, não tem nada a ver com aquilo que popularmente chamamos de loucura. É bastante diferente disso. Patologia também não é sinônimo de loucura. Então, o sofrimento, os prejuízos funcionais, né, que são geradores de condições patológicas para essas pessoas e que muitas vezes são incapacitadores, eles devem sim ser olhados, ser cuidados, né, e para que as pessoas possam sofrer menos quando sofrem. E nem todas as variantes de gênero, outra vez, estão associadas a sofrimento psíquico ou prejuízo funcional, então não preencheriam critérios para diagnóstico, para o diagnóstico de disforia de gênero. O diagnóstico seria diferencial, mostrando que realmente elas não têm patologia. Então era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela atenção e depois continuamos conversando.